Nós vamos estudar hoje a epístola. Epístola e carta é a mesma coisa, tá, irmãos? A carta de Filipenses. O irmão Wellington, quando dirigiu o culto no domingo passado, ele leu alguns versículos de Filipenses e já deu até uma introdução dizendo que Paulo estava preso. Então é uma das cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Filé Mignon, Filemão, né? Filemão, então, são cartas da prisão, e Efésios também, né? Então o apóstolo Paulo, ele está preso, deprimido, acabado, num canto, chorando, desesperado. Confere? Não. Está errado, né? O apóstolo Paulo está transbordando de alegria, contagiando a todos que leem a carta ou as cartas da prisão, dizendo que ele pode estar preso, mas o evangelho está livre, solto, correndo pelos corredores da cadeia, alcançando soldados, alcançando a casa de Nero, que o colocou na cadeia, alcançando os nossos corações depois de quase 2000 anos. Então são cartas poderosas, cartas que ao mesmo tempo que nos incentivam, elas nos envergonham, porque nós passamos por sofrimento. Vocês sabem que nesses dias, você tem que tomar cuidado com notícias da internet quando fala de igreja perseguida, tá bom? Mas com as fontes corretas, você pode ter uma segurança. Nesses dias a China está botando para quebrar, né? Mostrando quem é a China. Então tem pastores, tem servos de Deus que estão sofrendo nesses dias na China. Então leia um pouquinho sobre o que está acontecendo na China. E quase a gente não sabe nada da China, então quando a gente sabe, nós lamentamos pelo que acontece. E tem outros lugares, como a irmã Val, no culto de oração, ela mostrou para nós, tem 14 trabalhos que são da linha vermelha mesmo, né? Perigosos de trabalhar. E tem a Coreia do Norte, que nada se sabe sobre a Coreia do Norte, mas devido ao regime ditatorial, nós entendemos que certamente quem é crente lá deve padecer muito. Então orem pela igreja perseguida, mas eu posso garantir para os irmãos, pelo que nós conhecemos da palavra de Deus, e também da ação que o Espírito Santo tem na vida dos sofredores, que nós temos que ter dó de nós mesmos, porque esses irmãos estão muito bem na fé. Esses irmãos estão firmes na fé e eles estão crescendo no Senhor. Nós precisamos ter o mesmo fervor sem o mesmo fogo, entenderam? Nós precisamos ter o fervor para com a palavra de Deus, mesmo sem ter o fogo da perseguição. Em Filipenses, portanto, nós vamos estudar no capítulo 1 algumas mudanças essenciais para a vida do crente. Dá uma pesquisadinha aí na sua agenda, nos seus projetos de vida, nos seus sonhos, nas suas conversas em casa. Começa a pesquisar se não tem alguma coisinha para mudar na sua vida. Provavelmente tem. Algum detalhezinho aqui, outro ali. Algum projeto de vida grande, ele demanda de você muita energia. Mas eu digo que um monte de coisinhas na nossa vida, que em Eclesiastes fala as raposinhas, esse monte de raposinha, ela pode acabar com a sua vinha. Então, preocupe-se com seus grandes projetos, tudo bem.
mas comece a se preocupar também com os seus pequenos projetos, porque esses consomem também a sua energia. Você que é uma pessoa que cuida da sua casa, ou cuida do seu escritório, da sua empresa, ou como funcionário, você sabe que uma boa estratégia no nosso acúmulo de tarefas é começar a eliminar as pequenas. É um papelzinho aqui, é um clipe jogado ali, já recolhe, já guarda, já vai. Essa casa aqui não aguenta, é muita coisa para fazer. Começa fazendo aos poucos, já vai eliminando, igual a dona de casa, né? Se ela vai da lavanderia até o quarto, no meio do caminho ela já vai fazendo um monte de coisa ali, já vai adiantando. Essa é a verdadeira multitarefa, né? Meus irmãos, nós precisamos mudar algumas coisinhas na nossa vida e nós podemos começar fazendo isso pelas coisas que são mais latentes, mais óbvias, mais na ponta do nosso nariz. Já começa a mudar isso. Se é muito linguarudo, já começa a mudar isso daí, para que o Senhor controle a sua língua, porque daí você já resolve uma multidão de problemas. O apóstolo Pedro disse: quer ver dias felizes, refreie sua língua do mal. Pronto, você já vai resolver um montão de problema, não é? Você não é uma pessoa de oração? Já começa. Guarda 5 minutinhos do seu dia. Dá até vergonha de falar, né? Mas guarda 5 minutinhos do seu dia e começa a orar ao Senhor. Não tenho prazer nenhum de ler a Bíblia. Lê 3 versículos. Daqui uma semana você está lendo 6 versículos. Já pensou que vitória? Que vergonha de falar isso, né, irmãos? Mas veja, comece com as pequenas coisas. O profeta Zacarias disse: não despreze os pequenos começos. Eu vou começar, mas não sei se eu vou longe nisso aí. Não despreze os pequenos começos. Tem quantas sessões de radioterapia, né? Começa da primeira, segunda, já está na terceira. Deus vai abençoando, Deus vai nos fortalecendo. As mudanças essenciais para o crente, no capítulo 1, da dúvida para a certeza. Você precisa sair do estado de dúvida para a certeza. Depois você tem que sair do fatalismo para um propósito claro. Fatalismo é, se tem que acontecer, vai acontecer. Não é assim que você encara a vida. Você tem que sair dessas incertezas para um propósito firme. Qual é o meu propósito nesse mundo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Tente descobrir em oração, leitura, conselhos, obediência e vai firme. E também do medo da morte para o triunfo de estar com Cristo. São coisas que nós temos que mudar. E nós temos que ir aos poucos. De vez em quando a gente deixa lá na TV passando algumas coisas, enquanto a gente está na cozinha, e estava vendo esses caminhoneiros do gelo. Não sei quantos já viram os caminhoneiros do gelo, uma coisa muito impressionante. Porque o mundo começou a crescer e a tecnologia também, então nesses lugares como Alasca, que é puro gelo, né? Eles montam turbinas, bobinas, torres, plataformas, fábricas. E como é que leva as coisas até lá? Com caminhão. Caminhão com 40 toneladas, com gelo de 1 metro e abaixo do gelo água. Aquela água suportando aquele gelo e aqueles caminhões que têm que andar às vezes 200 quilômetros, mas eles não podem correr muito, porque senão vai trepidando e vai trincando e quebrando aquele gelo e vários morrem. Se um pneu fura ali,
eles têm que ter uma rapidez para trocar, senão morre ali. Vários morreram, mas são caminhoneiros que resolvem sair do sul dos Estados Unidos e ir lá para o norte para ganhar mais. E eles vão a 25 quilômetros por hora. Você reclama às vezes, andando a 120, está demorando para chegar? 25 quilômetros por hora, 120, 150, 180 quilômetros, uma carga perigosa, mas você vai. E eles vão tranquilos, não pode passar de 25. Então, talvez você se sente assim também. Queria ir mais rápido. Não precisa ir mais rápido, precisa ir. Vai devagarinho, mas vai. Não deixa o gelo rachar debaixo de você. E aqui nós vemos algumas mudanças que não acontecem da noite para o dia, mas elas acontecem. Mas você precisa começar. E vamos começar com isso, da dúvida para a plena certeza. Talvez você olhe alguém, nessa igreja mesmo, que é uma igreja pequena, né? Mas tem exemplos de servos de Deus, servas de Deus também. Você olha para essa pessoa e fala: eu quero ter uma fé vibrante igual a essa pessoa. Eu quero ser sólido igual a essa pessoa. Como eu faço? Onde eu assino? Observa essa pessoa. Como que ela saiu da dúvida para uma plena certeza? Eu não tenho certeza de tudo que eu faço. Tem coisas que eu faço, mas não tenho muita certeza. Mas outras coisas eu tenho muita certeza. Então você precisa pegar aquilo que Deus tem para a sua vida e transformar alguma incerteza possível numa rocha. Aquilo tem que ser uma firmeza, porque senão você não sai do lugar. Você só fica sonhando, pensando. E seja isso na área acadêmica, profissional, financeira, familiar. Mas eu sempre vou trazer para o lado espiritual, porque todas essas coisas, elas são beneficiadas ou prejudicadas de acordo com o seu estado espiritual, o seu relacionamento com Deus. Todas essas coisas, para nós que somos crentes, porque nós não vivemos de qualquer jeito, nós vivemos da maneira que Deus quer, pelo menos é assim que somos ensinados. E no capítulo 1 de Filipenses, nós vamos ver no versículo 1 e 2, Paulo e Timóteo tinham certeza do ministério deles. Várias pessoas já me perguntaram, porque a gente já está envolvido na obra há 40 anos. Né? Algumas pessoas já perguntaram se... Difícil alguém perguntar: você já teve dúvidas? Não. Mas alguém já perguntou se eu já quis sair. Sim, já quis sair, mas foram poucas vezes. Eu preciso ter certeza daquilo que eu estou fazendo. Sem certeza, você sofre demais em qualquer coisa que você vai fazer. Você tem que ter certeza, por exemplo, que você tem que trabalhar. Se o trabalho é bom, não é bom, se é agradável, não é, se é temporário ou é a longo prazo, não importa, você tem que trabalhar. Não é assim que nós pensamos? Então tem algumas coisas que você tem que ter certeza. Aonde eu vou trabalhar não é tão importante quanto ter a certeza que eu tenho que trabalhar. Você tem que ter a certeza que você tem que acordar cedo. Bom, o pastor Rubens está dormindo agora, né? É porque ele trabalhou a noite toda, né? Então você tem que ter a certeza que você vai levantar e você vai à luta. Você vai trabalhar. Você tem que ter certeza disso. Senão você não consegue chegar na sexta-feira. Você tem que ter essa motivação. Senão você não caminha.
Ah, meu trabalho poderia ser melhor, poderia ganhar mais. Tudo isso aí é verdade e muito mais. Mas não fica ouvindo gente que está sentado na poltrona lá, um youtuber, falando o que você deveria fazer na vida. Não. Ele já está ganhando lá, cada clique que as pessoas dão, ele está ganhando alguns centavos lá. Você não tem tempo para isso. Você tem que trabalhar. Então, algumas certezas. Paulo e Timóteo, eles tinham certeza. Deus me chamou para isso, é isso que eu vou fazer, que nós vamos fazer. Versículo 1, alguém pode ler? De Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, para os pastores, os diáconos e todos os cristãos da cidade de Filipos. Paulo e Timóteo, escravos, doulos, quer dizer, escravos mesmo de Jesus Cristo. Uma coisa eles tinham certeza: nós estamos escravos de Jesus, nós somos escravos de Jesus. Eles não estão escravizados para o mundo. Oba, estou livre do mundo, agora você é escravo de Jesus. Você sempre vai ser escravo de alguma coisa, não tem jeito. Quero sair desse trabalho porque você é escravo, estou sendo escravo desse trabalho. Vou montar o meu próprio negócio. Tudo bem, pode montar. E aí, Frank? Deixou de ser escravo? Ah? Você é escravo agora do seu negócio que você montou. Não tem jeito, não precisa ficar tão frustrado com isso. Todos nós somos escravos. E se você era escravo do mundo, louvado seja Deus que você não é mais escravo do mundo, agora você é escravo de Jesus. Ninguém é totalmente livre. Então, eu sou livre para Jesus. Eu sou de Jesus. E Ele tem aí umas diretrizes para você, que se você não fizer de bom grado, você vai dizer: eu sou escravo de Jesus agora, não posso nada, ser escravo de Jesus. Mas essa certeza conduzia Paulo e Timóteo para longe. E eles foram caminhando nessa certeza: somos servos de Jesus. E aí eles estavam falando para todos os crentes, inclusive para os líderes, que também são servos de Jesus, vivendo na cidade de Filipos. Eles não vão trazer desânimo, eles vão trazer muito ânimo. Versículo 2, alguém pode ler? Dou graças a vós, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Pelo motivo de sua fidelidade e ao Evangelho. Ele está desejando graça, paz para aqueles irmãos, servos do Senhor também, e eles tinham essa certeza. Você precisa sair da sua dúvida para a certeza daquilo que você faz. Será que todo mundo tem que ser um obreiro de tempo integral? Será que todo mundo tem que fazer igual esses irmãos que nós apresentamos aqui? Tem que deixar o seu trabalho e se conduzir para algum lugar? Será que todo mundo tem que fazer isso? Não, de jeito nenhum. Mas naquilo que você faz, você precisa se considerar aquilo para o que você foi chamado, ou seja, servo. Você é servo do Senhor. Você vai acordar de manhã, vai para o trabalho, você continua sendo servo do Senhor. Naquilo que Ele te direcionar, obedeça, porque você é servo do Senhor. Se você não tiver essa certeza, você começa a pensar demais sobre você e que você não deveria pensar. Se você não tiver o pensamento de que você é servo do Senhor, você vai fazer igual aquele louco que essa noite pedirão a tua alma. Lembram? Ele tem o seu próprio negócio e o seu negócio, que era colheita de feixes de trigo, começou a aumentar. Enquanto ele era um pequeno empresário, um pequeno agricultor, ele tinha lá o seu celeirozinho e ele ia colocando feixe.
Talvez antes disso ele colocava numa carroça e já vendia os seus feixes. Já usava para si, vendia a outros. Começou a crescer e aí ele tinha um galpãozinho. Ele colocava os feixes porque tem mais pedidos de feixes. Mas ele começa a crescer mais ainda. Aí ele pensou: eu vou destruir esse celeiro e vou construir um maior. Ou vai emendar, não sei. E vou construir um maior. Vai saciar a alma dele, todos os desejos. Eu pergunto para os irmãos: o que tem de errado nisso? Alguém poderia me dizer? Se eu falar, vai falar que eu sou ganancioso, então não tem ideia. Vai lá, fala que eu quero ouvir. Eu não vejo nada de errado no princípio do assunto. Também não. Quando... Pastor é interessante, né? Pastor é consultor financeiro, mesmo sem saber nada de finanças. Ele é assessor empresarial, mesmo não tendo nenhuma empresa. É conselheiro matrimonial, sem nem cuidar do próprio casamento. Tudo isso é pastor, né? Mas tudo bem, Deus vai dando graça. Mas quando alguém, um empresário, pergunta: olha, tem isso aqui, eu falo: olha, expanda o seu negócio. Só saiba de uma coisa: cada vez que você expande, a folha de pagamento cresce, os encargos sociais crescem e a noite de sono diminui. Então vai sabendo de tudo isso daí, mas Deus te abençoe. Alguns querem fazer o reverso, né? Eu estou pensando em diminuir. Pode diminuir, mas aí todas as famílias que você tem empregado vão ficar desempregadas. Você vai ter que lidar com isso. Você vai sentir culpa disso. Faz o que Deus te dirigir, mas não é pecado expandir e não é pecado diminuir. Não é pecado nenhum deles. E também não é pecado vender todos os seus negócios e bater na porta de uma empresa pedindo emprego. Também não é errado. Às vezes é uma libertação para alguns. Como Deus vai dirigir cada um, eu não sei. Você precisa sair da incerteza para a certeza. O princípio de querer destruir um celeiro para construir um maior, não tem nenhum erro nisso. Deus abençoou muitas pessoas assim. Muitas pessoas foram abençoadas na expansão dos seus negócios. Foram uma bênção no reino de Deus. Mas por que Jesus falou a respeito daquele homem louco? Por que será que Jesus falou? Porque Jesus sabia de uma coisa que eu não sabia. Embora era uma parábola, tudo bem, mas Jesus sabia de algo que eu não sabia, que era o coração daquele homem. O coração daquele homem era arrogante, orgulhoso, autossuficiente. Por isso que Jesus falou: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem reservado aí, para quem será? Meus irmãos, nós não podemos julgar as pessoas, nós precisamos nos avaliar o que Deus tem para nós. E se você tiver a certeza, vá embora. Vá embora no seu projeto. Deus vai te abençoar. Mas se você não tiver certeza, é melhor você ficar mais calminho. Paulo e Timóteo tinham certeza. Paulo subia no lombo de um animal e atravessava uma floresta. Depois ele pegava um navio, ia para uma outra costa, e passando perigos diversos, privações e perseguição, espancamento, tudo. Mas ele tinha certeza do que ele tinha que fazer. Então, meus irmãos, hoje é uma manhã que eu queria que você pensasse sobre certeza. Você tem certeza do que você está fazendo? Claro, não exija tanto de você mesmo, né? Porque ninguém tem tanta certeza assim. A certeza vai se solidificando. Certeza, ela vai sedimentando. Ela vai ficando mais dura, mais resistente.
à medida que a gente anda na luz que nós temos hoje. O que Deus está dizendo para você hoje? Vai andando, vai trilhando, logo você vai ver, você está uma fortaleza nos assuntos que você tem que enfrentar. No versículo 3, Paulo tinha certeza do valor dos crentes em Filipos. Versículo 3, alguém pode ler? Graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Isso. Ele tinha a certeza que aqueles irmãos eram irmãos que ele deveria agradecer pela vida deles, por tudo aquilo que ele recorda deles. A pior coisa para um obreiro, eu estou falando agora da minha profissão, não é profissão, tá? A pior coisa é você não ter certeza se vale a pena trabalhar com aquelas pessoas. Isso é a pior coisa que tem, porque cada um tem uma matéria-prima, né, no seu trabalho. Seja fio, seja couro, seja pano, seja números. Cada um tem uma matéria-prima no seu trabalho. Qual é a sua matéria-prima? Você tem que contar com aquilo. A matéria-prima, por assim dizer, de um obreiro são pessoas. Quando você olha as pessoas e começa a te dar uma tremedeira, está na hora de você sair do ministério a descansar. Não posso ver gente. Não, mas você trabalha com gente. Não posso ouvir problemas. Mas você trabalha com pessoas com problemas. Não posso ouvir reclamação. Você trabalha com pessoas que murmuram. Não posso ver gente doente. Você trabalha com pessoas que envelhecem e ficam doentes. Não posso entrar num hospital. Eu evangelizava em hospital quando era adolescente. E consegui levar uma turma, pegar o meu violão, a gente cantava no corredor lá, porque podia naquela época. Aí um começou a sair, outro começou a sair, um falou que não aguenta cheiro de éter. Antigo mesmo isso, hein? Éter. Éter. Esse é cheiro de éter. Eu falei, mas eu nem sei o que é éter. O que é éter? É esse cheiro que a gente sente. Depois comecei a reparar mesmo, tem um cheiro. Ele saiu, não podia. O outro não podia porque ele não conseguia ver gente sofrendo. Várias razões. Aí foi minguando, ficou eu lá, mas continuei pela graça do Senhor. Aprendi uns truques de Vic Vaporub, esse é antigo também. Nossa. Passar aqui dentro do nariz, já tive que passar dentro do nariz para visitar algumas pessoas. E a gente vai aprendendo coisas. Mas você pega os macetes da sua profissão, né? Algumas coisas. Você vai aprendendo, tem as dificuldades, mas você tem que ter a certeza das pessoas que você está trabalhando que vale a pena. Então eu digo para os irmãos, vale a pena. Agora, se não é para você, nem pega. Você começa a destruir as pessoas. Eu recordo de vocês, de tudo que eu recordo de vocês, eu dou graças ao meu Deus. Isso é certeza, irmãos. Versículo 4, alguém pode ler? Fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. Eu recordo de vocês, e quando eu recordo, não me dá tremedeira, não me dá angústia, não me dá... bom, cada um tem seus problemas com outras pessoas, né? Mas quando eu lembro de vocês, eu lembro como? Com alegria. Eu lembro de vocês com alegria e eu começo já a suplicar por todos vocês. Começo a orar um por vocês. Em todas as minhas orações, eu estou regando a vida de vocês com oração. Esse era o testemunho de Paulo. E eu quero seguir esse testemunho. Porque eu trabalho com pessoas, eu tenho que amar as pessoas. Se eu não consigo amar as pessoas, então eu vou abrir um pet. Ou eu vou fazer outra coisa. Porque a minha matéria-prima são pessoas. Notaram? Estou tentando trazer vocês para uma coisa que eu faço, mas agora eu quero devolver para aquilo que você faz.
Se você odeia aquilo que você faz, não sai agora do que você está fazendo, mas começa a orar e pedir para Deus te direcionar para outra coisa. Porque é muito triste fazer algo que não gosta. Você percebe na pessoa que ela não gosta daquilo que ela faz. Eu fui com a minha esposa, passei numa loja, mas o balconista era tão simpático. E ele estava fazendo além do que normalmente uma pessoa fazia. Nós ficamos impressionados com o atendimento dele. Isso dá para ver que a pessoa gosta do que ela está fazendo. Professores de escola pública, eles têm muitas dificuldades. Você precisa conhecer um professor de escola pública para saber. Mas você vê que alguns realmente gostam do que fazem. Nós não estamos falando de dinheiro, de salário, de benefícios, plano de saúde. Nós estamos falando de fazer aquilo que gosta. Se você não faz o que você gosta, é ruim. Agora, se você é casado, está dentro da sua casa e não gosta de ser um pai de família, aí, meu amigo, você está numa situação muito difícil. Porque do emprego dá para sair, da família não dá. Não dá para sair sem ir machucando todo mundo em volta. Então você precisa ter certeza daquilo que você está fazendo. Entrando num relacionamento, saindo de um relacionamento, em todas as coisas que você fizer. Porque você tem que fazer com alegria. Paulo fazia com alegria e com oração. Sempre orando, irmãos, sempre orando. Versículo 5 agora, alguém pode ler? E na vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele não se esquece, Paulo, ele lembra, ele está lembrando como vocês cooperaram na pregação do Evangelho, desde o primeiro dia que ele estava entre eles, até agora. Agora, Paulo está preso, então por que ele fala até agora? Porque ele tem certeza que eles estão orando por ele. Então, até agora vocês são meus cooperadores. Você fala, isso aqui é um caso de amor, e é mesmo. Mas o grande desafio não é esse. Paulo tinha mais ou menos uns 15 trabalhos, iguais a esse aqui. Diferentes em alguns aspectos, mas ele tinha mais ou menos uns 15 trabalhos que ele fundou, que ele ajudou e que ele ainda escreve, que ele ainda ora. Então a mente dele está sempre pensando em várias coisas. No coração dele cabia todas essas pessoas e ele orava por essas pessoas. Ou ele tinha um caderninho, ou ele tinha uma memória excelente, mas ele lembrava de cada uma das pessoas. Se você tem uma fazenda cuidando de gado, você tem que tomar conta do seu gado. Você tem que saber onde está. Você tem que saber se aquele mugido, será que não é um atolado? Chega lá, não dá para tirar, o que eu faço? Vou ter que ir no vizinho, buscar um trator, pedir ajuda para desatolar aquele bezerro. Cada um tem que dar conta daquilo que você faz. Tudo. Você tem quantos funcionários? Você tem que cuidar de cada um deles, pensar em cada um deles. Puxa, mas é difícil a vida, é claro, mas cada um na sua dificuldade, né? Mas você precisa manter, é uma manutenção, e Paulo está fazendo isso. Ele ora, ele agradece pela cooperação no Evangelho. Até agora estou contando com vocês. Isso é uma mudança que talvez nós temos que fazer, da dúvida para a certeza. Você tem que ter certeza daquilo que está fazendo. Mas como deixar a ótica? É do meu sogro, da minha esposa, como que tem que deixar isso aí? se vira, cada um com seus problemas. Então, meus irmãos, saia da incerteza e vai para a certeza, e Deus vai te dirigir, tenho certeza disso. Paulo tinha certeza do propósito da obra, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, de que aquele em quem vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Em outras versões está: estou plenamente certo, totalmente certo. Posso não ter dinheiro, posso estar doente, posso ter mas eu tenho plena certeza. Do que você tem plena certeza? Ah, só da morte mesmo. Tá bom. Mas um pouquinho antes disso, né? Não tem nada que te dá uma certeza? Agarre-se na certeza que você tem. Paulo estava plenamente certo daquele que começou boa obra, vai completar até o dia de Cristo. Ah, não estou com muita certeza no meu casamento. Olha, eu digo, tarde demais. É melhor você conseguir certeza aí no seu casamento, porque senão está ruim. Você precisa ter plena certeza daquilo que você está e não pode sair. Tudo bem? Porque tem coisas que você não tem muita certeza, mas você sabe que não dá para sair. Então é melhor você arrumar certeza. Busque uma certeza, uma motivação naquilo que você não pode sair. Agora, daquilo que você pode sair, que é meio flutuante, posso decidir sair daqui e para lá, administrar os meus negócios, meu estudo. Então tudo bem, se você tem uma certa flexibilidade nisso, vai eliminando aquilo que você acha que realmente não é bom eu fazer. E vai canalizando até pegar essa coisa aqui e jogar para a caixinha da certeza. Isso aqui, eu tenho certeza que eu vou ter que fazer isso aqui. Joga para aquela caixinha da certeza. E você tem que aliviar a sua mente de um monte de coisinha que você não tem certeza se deve manter aquilo ou não. Começa a se aliviar disso daí, porque às vezes, meus irmãos, as coisas incertas da vida, é tudo pequenininha, mas as coisas incertas da vida começam a tomar muita energia da gente. Muito tempo, não acontece isso? E aí atrapalha a fazer aquilo que você tem certeza que é para fazer. Puxa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Olha, é inadiável, mas não está dando. Por que não está dando? Porque você está cuidando de um monte de coisa que era já para você dispensar. E você está cuidando daquilo. Certeza é uma das coisas mais importantes da nossa motivação. Certeza daquilo que eu estou fazendo. Paulo tinha certeza. Ele está preso, hein? Mas eu tenho certeza que valeu a pena. E eu tenho certeza que está valendo a pena. Por isso que ele está escrevendo ainda para essas pessoas. E o versículo 7 agora, Paulo tinha certeza de sua luta pelo Evangelho. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. É justo que eu pense assim. É justo que eu dedique minha vida, que eu lute por isso. Eu conheço missionários que eles ficaram tempo sem sair do trabalho, porque eles não queriam deixar o trabalho sozinho. Mas eles estavam precisando. A saúde já estava chamando para sair. Não, mas eu preciso estar aqui. Quem que deu essa certeza para você? Porque a própria agência missionária, contexto que eu conheço, tá? A agência missionária está falando, não, sai daí, você pode sair. Não, não consigo. Por que não consegue? Ah, não, esse povo, mas esse povo aí não sabe nada, deixa aí. Não, não é assim. A minha vida está dedicada a esse povo. A Amy Carmichael, alguém já ouviu falar da Amy Carmichael? Sei que alguns já. Uma irlandesa que nasceu num lugar que todo mundo tem olho azul, ela nasceu com olho castanho, ficou frustrada por isso, porque ela queria ter olho azul, que ela achava mais bonito, mas um dia ela entendeu que Deus estava chamando para um trabalho, para a Índia, e ela foi para a Índia e viu mocinhas, jovenzinhas, crianças, que eram escravizadas nos templos hindus. E ela disse, ela entendeu, Deus quer que eu liberte essas crianças, pregue o Evangelho para elas.
E ela começou a pregar o evangelho, só que não podia ir direto, tinha que se disfarçar. Ela se disfarçou de indiana. Ela entendeu o quê? Que não podia ter olho azul. Não podia ter olho azul. Eu sei porque que Deus me deu olho castanho. Ela trabalhou lá e ela nunca voltou para a Irlanda em 55 anos de ministério. Salvou centenas de crianças, libertando-as da escravidão dos templos hindus. Que bênção, né, irmãos? Amy Carmichael. Por isso que eu gosto do hino Nas Estrelas. Uma das razões. Então, Amy Carmichael teve tempo de escrever hinos, músicas, teve tempo de fazer tudo que ela fez. Ela só não teve tempo de voltar para a terra dela. Falou, não, minha terra pode esperar, pode esperar, pode esperar. 55 anos na Índia. A pátria é outra. Isso se chama certeza. Ela tinha certeza do que ela ia fazer. Agora você vê tanta gente cheia de incerteza. Muitos jovens hoje, o que eles mais têm é incerteza. Mas você precisa agarrar em alguma coisa. Coisas boas, né? Que Deus dirigiu. Paulo tinha certeza da luta dele. Versículo 8. Paulo tinha certeza do amor que nutria pelos filipenses. Versículo 8. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Ai, que lindo, gente! Alguém pode ler assim, que lindo, eu quero ser igual esse homem aqui. Tá bom, mas você ama as pessoas da sua casa? Você ama as pessoas da sua igreja? Você ama as pessoas que estão próximas a você? Não quero nem saber dessas pessoas. Como é que você quer ser igual a Paulo? Você tem que começar pelas coisas que estão na ponta do seu nariz. Você tem que ter certeza dessas coisas, para daí você ir ampliando o seu celeiro, se Deus quiser. Mas você tem que ter certeza disso. E Paulo fala, Deus é testemunha, tenho muita saudade de vocês. Agora imagina, Paulo tinha saudade dos filipenses, dos colossenses, dos tessalonicenses, dos coríntios. Ele tinha saudade de todo mundo. Cabia todo mundo dentro do coração dele, porque ele tinha certeza, Deus me chamou, foi para isso mesmo. Meus irmãos, não tem trabalho indigno. Quer dizer, tem alguns que são indignos, que nem são trabalho, tá? Nesse do caminhão de gelo aí que eu falei para vocês, teve um que falou que ele estava carregando dejetos humanos. Então nem vou falar que é isso. Estava carregando dejeto humano. Ele falou para mim, tanto faz, para mim não tem trabalho ruim. Isso aqui me dá dinheiro. Isso aqui é meu trabalho, isso aqui é digno. Tem trabalho que é mais limpo, tem trabalho que é mais sujo, tem um que é mais cheiroso, outro é mais fedido, mas é o meu trabalho. Fazia aquilo lá com dedicação. Então é o seu trabalho. Tem cliente que é legal, tem cliente que não é tão legal, não é assim? Quem trabalha em comércio e negócios é assim. Mas é o seu trabalho, pois não? Igual o rapazinho que limpava o pé da santa, né? Sim, teve um assim, né? Dava um beijinho, né? Não, beijava. Beijava, limpava o pé. Eu limpei, estante, limpava a santa do dono. Então, meus irmãos, certeza daquilo que você está fazendo. Por isso que Paulo nutria amor. Você não vai conseguir amor pelo que você faz se você não tiver certeza do que você está fazendo. E nós vamos encerrar com 9 até 11. Paulo tinha certeza da necessidade do crescimento dos crentes. Por isso que ele se dava para eles. Ele preso e pensando no crescimento deles. Versículo 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção. Pleno conhecimento, toda a percepção. A mesma certeza que Paulo tem, ele quer que os crentes também tenham. Mas tem um longo caminho para percorrer. Mas ele está disposto a isso. Versículo 10. Para que também
talvez as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Paulo era um sonhador, né, irmãos? Eu quero deixar esses crentes na porta do céu, crentes bem firmes. Será que ele conseguiu? Eu acho que não, ele não conseguiu com todo mundo. Mas ele trabalhou igual para todos os crentes, para deixá-los amadurecidos diante do Senhor. Você não vai conseguir tudo que você tem como projeto, mas você está firme e com certeza e vai caminhando para aquilo. Versículo 11, para a gente encerrar. Cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Tá aí, meus irmãos, isso vale a pena. Ele sabia que valia a pena porque ele tinha certeza que Deus o chamou para aquilo. Quando alguém perguntar: o que você aprendeu lá na igreja hoje? Não lembro, mas ele ficou repetindo lá uma palavra. Qual foi? Já é. Então valeu a pena. Certeza, irmãos. Que Deus coloque a certeza nos seus corações. Vocês precisam ir numa loja com a minha esposa. Ela tem certeza de nada. Quase tudo que nós compramos numa loja foi porque eu decidi. Falei: não, você vai levar. Não, eu já tenho isso. Não, você vai levar. Eu sei, vocês estão com inveja de ter uma esposa assim, né? Tá falando isso porque ela tá aí, né? Por isso. Deus abençoe os irmãos. Eu já tentei mudar de sabor de sorvete, mas se eu vou numa sorveteria vai ser o mesmo sabor. Eu não tenho certeza de pegar outro, tá bom? É assim, né, com muitos. Mas naquilo que você tem certeza, vai firme naquilo e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos porque temos a plena certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E a partir daí, ó Deus, o Senhor está nos dando várias certezas. Pedimos que nos ajude, ó Pai, a selecionar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e agarrarmos isso com firmeza e certeza. E o Senhor há de nos abençoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.